reduzir a maioridade penal para 16 anos e possibilitar que jovens infratores sejam encaminhados para presídios comuns. É isso que defende a PEC 171 de 1993, que voltou a tramitar no Congresso Nacional. Em meio ao clamor pelo combate à violência urbana, parte considerável da população apoia a redução da maioridade penal, enquanto outra parcela acredita que essa não será a solução. Olá! O Conexões de hoje, transmitido pela TV UFG e também pela Rádio Universitária, fala sobre a proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da maioridade penal. E para falar sobre esse assunto estão conosco o Tenente Coronel da Polícia Militar, Ricardo Mendes. Olá, Tenente Coronel, muito obrigada pela presença. Obrigado, Camila. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui nesse ambiente, poder debater esse tema tão importante para a comunidade, para a sociedade. Bom, e também contamos com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Aguinaldo Lourenço. Muito obrigada pela presença, Aguinaldo. Agradecemos nós, Camila, meu parceiro de bancada, o Tenente Coronel Ricardo Mendes. Que bom estar aqui nesse momento democrático de debate. Bom, para começar o debate, então, Tenente, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da criminalização, da penalização do adolescente infrator. Como é hoje? A partir de que idade alguém que comete um crime pode receber uma penalidade? Bem, é interessante que se frise com relação a esse debate que está sendo proposto aqui, que com relação à responsabilidade penal juvenil, o que essa lei ela traz à tona é a redução de 18 para 16 anos. Bem, o interessante com relação a essa questão é de que muitos confundem que essa lei seria uma lei que viria de encontro aos anseios da sociedade, como bem você colocou durante a introdução, com relação à redução da criminalidade. Queremos colocar que, como membro da Polícia Militar, isso não é uma medida que vai trazer redução de índices criminais em nenhuma das naturezas criminosas. O que nós temos que colocar com relação a essa lei, primeiro, é de estudar, de entender que nós já temos um dispositivo legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto que traz, sim, responsabilidades penais para os juvenis, para os adolescentes. O interessante que hoje se debate é com relação a duas correntes. A primeira delas é aquelas pessoas que são favoráveis a essa lei de redução da maioridade penal, por entender que as pessoas que cometem delitos abaixo dos 18 anos não são punidas. Então, ou seja, vem de encontro à impunidade. Segundo, a corrente que é favorável porque ela é desfavorável, ela não concorda com essa lei, porque ela acredita que o poder punitivo em relação a esses juvenis, a essas crianças e esses adolescentes, não é efetivo, não é eficiente, não é eficaz. Bom, como policial militar, o que nós temos que trazer à tona no nosso debate é que realmente existe uma população juvenil hoje que tem um conhecimento bem maior, ele tem uma disponibilidade bem maior de informações e cometem delitos e que realmente o tempo de permanência ou de encarceramento dele é bem menor do que a responsabilidade penal do adulto. Tem um caso aqui em Goiás que é emblemático, que foi o último que veio à tona, que foi muito debatido pela imprensa, de um adolescente que matou a sua namorada, que estava grávida, ocultou o cadáver dessa menina e hoje ele recebeu uma pena de 6 meses. Então, diante de uma situação, de uma responsabilidade de um adulto, essa pena ela iria gerar em torno de 12 a 30 anos. Então, ou seja, é claro que tem as suas questões pertinentes ao processo penal, que não é o que nós vamos debater aqui nesse momento e não vamos perder tempo em relação a isso. Mas é importante frisar, sim, que apesar de existir o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acredito que essa lei, nesse momento, ela não vem de encontro ao anseio da sociedade, que é de reduzir a criminalidade e de punir os menores infratores com maior rigor. E você, Aguinaldo, qual? Quando eu ouço o coronel falar, eu fico um pouco assim, feliz por entender que
um guardião da justiça ou da lei entende que essa redução não vai resolver o problema da criminalidade juvenil. O ECA é um dos instrumentos mais modernos que foi criado nesse país. 25 anos, apenas 3 anos mais velho do que essa famigerada PEC 171. O nome já indica, 171. Se você for ver lá no Código Penal, você já vai ver o que diz 171. E lá no artigo 4 do ECA diz assim: é dever da comunidade, da sociedade, da família, do poder público, garantir com estrita prioridade que criança e adolescente tenham direito à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer. Quando falamos em redução de maioridade penal, ultimamente nós estamos discutindo consequências. Estamos esquecendo da causa. Então vou voltar lá no 227 da Constituição, que remete ao 4 do ECA. E um outro fator, quando se fala em encarcerar, seja quem quer que seja, ou jovem, ou adolescente, ou adulto, e nesse país ninguém se cumpre pena mais de 3 ou 4 anos. Cidadão que vai aí com 30 anos cumprir um sexto ou um terço, me corrija se eu estiver errado, daí um dia está no regime de progressão de pena, ele está fora. E o jovem ou o adolescente que comete esse ato, e se ele for internado lá por 3 anos, ele vai cumprir. E dependendo do entendimento do poder público, da juíza ou do juiz, ele pode retornar ou ainda permanecer naquele espaço. O jovem e adolescente que fica cumprindo a medida de internação, esse cumpre na totalidade. Agora, depende do entender do julgador ou do homem da lei, eu costumo dizer do homem da capa preta ou da mulher da capa preta, porque é ela quem vai decidir se são 45 dias, se são 180 dias, se são 90 dias, se são 3 anos. Vai depender do entendimento do legislador daquele caso específico. Agora, eu sou favorável, sim, e gosto de dizer isso em alto e bom som, a maioridade, mas a maioridade escolar, pelo lugar de criança e adolescente, tem que ser presa na escola, das 7 às 17 horas, sendo torturados por boas aulas de português, matemática, geografia, teatro, e tomar banho de sol somente durante as aulas de educação física. Porque se a comunidade, se a sociedade, se o poder público cumprisse o que está lá na lei, nós não haveríamos necessidade de estarmos discutindo isso aqui nesse exato momento. Esse é um clamor imediatista de alguns aproveitadores que querem aproveitar desse todo o processo. Citando um caso bem simples. Aqui em cima tem umas casinhas que foram criadas pelo governo. Se a sua tropa chegar lá e dar tiro em 5 crianças ou adolescentes, não vai ter clamor nenhum. Mas se a sua tropa chegar aqui e invadir esse espaço, você não precisa dar tiro em ninguém. Basta querer entrar à força, vai ter um clamor terrível. E, ultimamente, as coisas estão acontecendo porque, assim, fatos isolados, é evidente que estão acontecendo um pouco mais e com maior evidência, mas por conta do não cumprimento do que está lá no artigo 4 do ECA ou do 227 da Constituição. Bom, eu vou ter que interrompê-los. O nosso bloco chegou ao fim, mas a gente continua esse debate que está ficando cada vez mais polêmico no próximo bloco. Não sai daí.